Bom, então, boa noite a todos, né? A gente vai dar continuidade aí às nossas conversas a respeito de roteadores. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre algumas características do roteamento, que pode ser feito por um host, no sentido de que ele tem que tomar algumas decisões de como encaminhar o pacote, e é feito, obviamente, por roteadores. É a função principal desse equipamento. Existem vários tipos de roteadores, mas é importante deixar bem claro isso aqui, ó. Um roteador é um computador, tanto do ponto de vista de hardware, né, como quanto de software. As características são semelhantes. E, como um hardware que ele possui aí alguns tipos diferentes de características, alguns roteadores mais simples, outros mais robustos, né, que, no caso de quem vai projetar uma rede e que tem a incumbência de comprar os equipamentos, precisa conhecer esses detalhes, que não é o objetivo meu aqui hoje, tá, gente? Eu só estou dizendo isso para vocês terem em mente que, como em vários outros aspectos profissionais, eu, muitas vezes, preciso decidir qual é o equipamento mais adequado para atender a minha necessidade momentânea, né, e, às vezes, de expansão. Então, na hora de fazer um projeto de redes, eu não devo apenas me considerar o cenário atual. Eu preciso verificar a possibilidade de expansão, qual a velocidade dessa expansão, e isso vai servir de base para, entre outras coisas, a escolha do equipamento adequado. Às vezes eu tenho uma situação de rede relativamente simples, mas eu já prevejo, num intervalo pequeno de tempo, que essa situação vai crescer. Então, eu já compro equipamento um pouco mais parrudo para poder dar conta dessa expansão. A palavra, nesse caso, é escalabilidade, né, que a gente já falou em aulas passadas. Então, basicamente, eu tenho roteador de filial para pequenas empresas, residências. Aliás, aqui, dependendo no caso do roteador da Cisco, né, mesmo mais simplesinho, acho que para residência ele é muito, não precisa. Pode ser outras marcas. Para redes remotas, é uma outra característica de roteador, e para provedores de serviços, né, que em geral tem grandes volumes de usuários conectados, aí eu tenho os servidores mais parrudos. Servidores não, os roteadores. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é o seguinte, ó, independentemente de função, tamanho ou complexidade, todos os modelos de roteador são basicamente computadores. E assim como computadores, tablets e outros dispositivos inteligentes, o roteador exige CPU, sistema operacional e memórias, né? Em geral, memória RAM, memória ROM e alguma memória de acesso aleatório, e alguma memória de armazenamento permanente. Então, vocês fizeram arquitetura de computadores no semestre passado. O Otávio está chegando agora, mas imagino que ele tenha visto alguma coisa lá do básico de computadores lá na escola dele, na escola onde ele estudou. Então, vocês devem se lembrar, né? Que quando você analisa a arquitetura do computador, você tem lá a placa-mãe, que vai interligar os diversos dispositivos, e, do ponto de vista de hardware, é imprescindível a presença de um processador, chamado de unidade central de processamento, e de, pelo menos, uma certa quantidade de memória RAM e ROM. Tá? A memória ROM é um acrônimo, né? uma sigla, Read Only Memory, memória apenas de leitura, enquanto RAM é Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Tá? A diferença básica entre esses dois tipos de memória é que uma só permite leitura. Então, o conteúdo dessa memória já vem gravado de fábrica e eu não posso mexer. A outra permite que eu leia e escrita informações, porém, ela é volátil, o que significa dizer que faltou energia, o conteúdo dela é perdido. Então, o conteúdo é preservado, mas eu não posso mexer. A outra,
eu posso ler e escrever, mas se acabar a energia, eu perco conteúdo. Eu preciso de algum tipo de memória de acesso permanente. Nos computadores, né, a gente tem aí HD, SSD, como talvez os principais exemplos. Mas um pendrive, que é um tipo de memória flash, né, um cartãozinho SD, um HD externo, são outros tipos de exemplos de memória de armazenamento permanente, tá? No caso específico dos equipamentos da Cisco, eu tenho dois tipos de memória de acesso de armazenamento permanente. Uma memória chamada NVRAM, o RAM aqui é a mesma sigla aqui de cima, tá? E esse NV é de não volátil. Ou seja, diferentemente da memória RAM tradicional, essa memória, a NVRAM, ela consegue preservar os conteúdos mesmo na falta de energia, como acontece com HD. E a memória flash é um outro tipo de memória, semelhante a um SSD, por exemplo, né? E que, em geral, tem uma capacidade maior do que essa outra. E por que eu tenho duas? Porque essa não tem tanta capacidade, mas ela é muito rápida, e essa daqui não é tão rápida quanto a anterior, mas ela tem uma capacidade maior. Então, eu tento equilibrar as informações que são armazenadas numa e na outra, conforme tamanho e conforme necessidade de agilidade no processo de recuperação das informações. Tá? E além do hardware, todo dispositivo computacional precisa de um sistema operacional, que, aliás, é uma das disciplinas que vocês fazem nesse semestre, né? Vocês estão fazendo aí fundamentos, acho que com o professor Aguinaldo, se eu não me engano, né? Então, da mesma forma como um computador precisa lá do Windows, do Linux, que um celular precisa do Android, do iOS, né? Um switch, um roteador, precisa de um sistema operacional. Não precisa ser o Windows, não precisa ser do mesmo tipo que eu uso numa máquina convencional, mas tem que fazer alguns procedimentos essenciais e, no caso desses equipamentos, né, precisa de fazer algumas ações específicas. Então, o sistema operacional de um roteador precisa fazer roteamento, porque essa é a função do roteador, diferentemente do sistema operacional que a gente tem na nossa máquina, que não tem que fazer roteamento da mesma forma. Tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, aqui algumas fotos, tá? Aqui é a CPU, processador de um roteador, do modelo aqui, ó, Cisco 1941. Então, observa que tem uma placa-mãe, é uma arquitetura de hardware típica de um computador. Tá? Aqui eu tenho um slot para colocar memória, como acontece no computador. Acho que tem outra figura, deve estar para frente. Aqui o esquema de memórias que a gente encontra no roteador da Cisco. Então, como eu falei, ele tem memória RAM, memória ROM, que não são para guardar dados vamos dizer assim, do usuário, tem funções bem específicas, e tem a memória NVRAM, memória flash, a memória de acesso de armazenamento permanente, com características de armazenamento de dados do usuário. Então, o que a gente tem, o que a gente encontra na memória RAM de um roteador? Olha aqui, a imagem do sistema operacional e o arquivo de configuração ativo. Então, quando a gente está usando o roteador, o sistema operacional dele fica em execução onde? Na memória RAM. Do mesmo jeito que acontece num computador normal. Além disso, aqui também fica o arquivo de configuração, porque vocês vão perceber ao longo dessa disciplina e nas próximas do curso, que a gente tem uma série de possibilidades para poder personalizar a maneira na qual um roteador ou um switch funciona. Então, eu configuro esse comportamento de funcionamento baseado em comandos, como a gente vai ver também, e esses comandos, os comandos ficam armazenados num arquivo, e esse arquivo fica na memória RAM. A configuração ativa, aquela que está vigente, tá? Porque eu posso também armazenar as configurações num outro local
para o processo de boot, que eu vou falar já já. Tá? Aqui também fica a tabela de roteamento. Então, aquele exemplo de tabela de roteamento que eu mostrei na aula passada, que foi construído de alguma forma, né? Pode ser manualmente pelo administrador, ou pode ter sido construída a partir de um protocolo de roteamento, isso fica armazenado na memória RAM. Tá? Tabela ARP, que eu comentei com vocês, se eu não me engano, no semestre passado. Então, quando um dispositivo, que seja ele qual for, pode ser um PC, pode ser um smartphone, pode ser um roteador, quando ele precisa se comunicar via IP com outro dispositivo, ele sabe o IP, mas precisa de endereço físico. Então, ele precisa de uma associação, endereço IP e endereço físico. Se ele não souber, ele vai usar um protocolo chamado ARP, eu já expliquei para vocês anteriormente, e esse protocolo, ao descobrir o endereço físico de destino, ele registra em uma tabela essa associação. Qual é o endereço físico de um determinado endereço IP? Essa tabela ARP também fica aqui na memória RAM. Tá? Além disso, a memória RAM ela é utilizada para poder fazer buffer de pacote. O termo buffer, em termos computacionais, em geral, diz respeito a uma área de memória onde alguma coisa provisória fica armazenado. E nesse caso específico, esse conceito é válido. Um buffer de pacotes é um local da memória RAM onde os pacotes que estão transitando por dentro do roteador ficam armazenados provisoriamente. Tá? A ideia aqui é o seguinte: às vezes, o roteador está sobrecarregado. Ele está recebendo um monte de pacote vindos de diversas origens e, por alguma razão, eles estão convergindo para o mesmo ponto de saída. E esse ponto de saída, essa interface de rede de saída, não tem capacidade de transmissão suficiente para dar conta daqueles pacotes todos que estão chegando, na velocidade em que eles chegam. Então, o que o roteador faz? Coloca um pacotinho na linha de transmissão de saída, e os outros que tiverem que sair por ali também ficam armazenados na memória até que chegue a vez deles. Tá? Então, eu tenho um espaçozinho onde esses pacotes ficam armazenados. Lá na memória ROM, aquela que eu só posso ler, eu não posso alterar conteúdos, ficam algumas coisas que vêm de fábrica. Tá? Então, por exemplo, o post, que eu vou falar já já, que é um arquivo, que é um programa, perdão, que é executado assim que o roteador é energizado. Fica também o firmware do monitor da memória ROM, onde, na verdade, eu tenho aqui um sistema operacional limitado. Tá? Então, assim, a ideia é o seguinte: quando a gente, por exemplo, está usando um computador, a gente tem que instalar um sistema operacional, né? Instalar o Windows, instalar o Linux, ou qualquer outro que vocês quiserem. E se por um acaso essa instalação do Linux, do Windows, sofreu algum tipo de problema, normalmente a gente não consegue dar boot no computador, né? Ele começa a fazer o processo de inicialização e para em algum ponto porque não achou uma imagem do sistema operacional adequada. Como isso daqui, como o roteador também é um computador, ele está sujeito a esse tipo de coisa. Às vezes o sistema operacional, o arquivo que está lá, ele pode se corromper e eu não consigo fazer a inicialização. Tá? Como é um dispositivo onde eu não vou conseguir formatar e instalar o sistema operacional de forma convencional, como eu faço no PC, então ele tem um mecanismo de segurança onde uma pequena imagem do sistema operacional fica guardada aqui, nessa memória. Como eu disse, é uma memória só de leitura, então não tem como eu apagar. Tá? E esse sistema operacional limitado, ele vai ser colocado na memória RAM, colocado em execução, caso não seja possível de se carregar o sistema operacional, digamos, tradicional. E o que ele faz? Basicamente, ele só permite você se conectar à rede para poder fazer o download de uma imagem completa do sistema operacional. E aí você faz o download, e aí depois dá o boot de novo para poder carregar o sistema operacional que você baixou. Basicamente é isso. Tá? Então, essas duas memórias aqui, elas têm essa característica. Tá? Nas outras duas, que são memórias de armazenamento permanente, como eu já tinha dito,
Na NVRAM fica o arquivo de configuração de inicialização. Então, quando eu inicializo o roteador, ele carrega as configurações que estão nesse arquivo aqui. Como isso aqui é uma memória de armazenamento permanente, então, a qualquer momento que eu ligar o roteador, eu vou ter acesso à informação. Tá? Essa informação, ela é carregada para a memória RAM e lá fica enquanto o roteador estiver em execução. Eu posso alterar as configurações. E quando eu altero, as configurações são feitas aqui, ó, e não na memória NVRAM. Tá? Quando eu faço uma alteração na configuração e desejo que aquela alteração seja válida para as próximas inicializações, eu tenho que salvar a configuração ativa na memória NVRAM, como acontece com um arquivo qualquer. Tá? Então, eu carrego a configuração básica quando o roteador é inicializado, e se eu fizer alguma alteração e quiser que aquelas alterações sejam mantidas quando o roteador for inicializado, eu preciso salvar. E aqui na memória flash, como é uma memória que tem um espaço maior, é onde ficam os arquivos do sistema operacional. Tá? A imagem do sistema operacional fica aqui. Então, quando eu inicializo o roteador, ele vai buscar o sistema operacional aqui, nessa memória flash, e carrega essa imagem para a memória RAM. Ok? É como se aqui tivesse armazenado os arquivos lá do Windows, e quando eu inicializo o computador, esses arquivos são copiados para a memória RAM e ficam em execução. Tá? O termo iOS, que aparece aqui, e que se refere ao sistema operacional, não é o iOS que a gente encontra nos smartphones da Apple. Tá? Apesar da sigla ser a mesma, é outro sistema operacional. Esse I aqui é de Internet Working. Internet Working Operating System, sistema operacional de rede. Tá? Mas a sigla ficou a mesma. Tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal? O Otávio disse que sim, o Gabriel tranquilo, o Diego, Gabriel tranquilo e o Luiz Gabriel tranquilo. Aqui eu tenho uma foto, né, que eu falei que ia aparecer, do roteador, esse daqui é outro roteador, é o 1841. Tá? Observe que ele tem aqui, olha, uma fonte de alimentação, como a gente encontra no PC, ele tem aqui dissipador de calor, no caso, para placas de rede remota, de WAN. Tá? Aqui eu tenho outro dissipador, também, com a mesma característica para interface de rede remota. Aqui eu tenho a ventoinha do gabinete. Tá? Aqui eu tenho o local onde fica a memória RAM, chamada de SDRAM. Aqui eu tenho a NVRAM, a memória não volátil. Aqui eu tenho a CPU, que eu já tinha mostrado. E aqui eu tenho um módulo de integração avançada, por exemplo, aqueles roteadores que trabalham com criptografia. Então, é um hardware bem característico de um computador. Se a gente olhar a parte de trás do roteador, no caso, esse daqui é o modelo 1941, eu vou encontrar alguma coisa semelhante a isso aqui, ó. Então, nessa parte aqui, ó, eu posso ter interfaces de rede já disponíveis, ou como é o caso desse roteador, eu posso ter slot, né, onde eu ainda terei que colocar um cartão, no caso, o cartão de interface para rede remota. Esse slot aqui é como se fosse um slot para colocar um cartãozinho SD no computador. Só que, ao invés de colocar esse cartãozinho SD, eu vou colocar um cartão de interface de rede, tá? Nessa parte aqui. Ó. Aqui embaixo, eu tenho slot, aí sim, para colocar unidade de armazenamento, como se fosse o cartãozinho SSD. Aqui é para armazenar dados mesmo. Caso a memória flash nativa do meu roteador não tenha espaço suficiente para a minha necessidade, eu posso aumentar esse espaço colocando cartões adicionais aqui. Tá? Aqui em cima, eu tenho uma porta que é usada para configuração do roteador, não é para comunicação em rede, tá? A gente chama de porta auxiliar, que, por coincidência, usa um conector RJ45, que é o mesmo que a gente usa para o cabo de rede. Aqui embaixo eu tenho porta de console, que também
serve para fazer configuração e gerenciamento, mas não é para rede, tá? Que pode usar o RJ45 ou pode usar o conector USB, o USB mini. Aqui eu tenho, aqui e aqui, eu tenho as portas de conexão em rede local. No caso desse modelo, as portas são Gigabit Ethernet, trabalham a 1 giga de dados por segundo. Tá? E aqui eu tenho portas USB, que também serve para poder proporcionar mais espaço. Então, se eu quiser, ao invés de conectar um cartãozinho de memória aqui, eu colocar aqui um pendrive aqui para armazenar dados, eu posso colocar no meu roteador. Tá? Então, percebam que as características são similares também de um computador, só que ele tem mais portas, né, de conexão de cabo, porque, afinal de contas, ele é um roteador. Tá? Aqui para alimentação de energia e o botãozinho de power do roteador. Aqui um destaque separando as portas de rede das portas de gerenciamento. Tá? Então, eu posso configurar um roteador de uma forma específica, usando portas especiais, ou posso configurá-lo através da rede. Como vocês verão nas aulas práticas, os roteadores da Cisco, diferentemente de outros fabricantes e diferentemente dos roteadores domésticos, eles não vêm com endereço IP de fábrica. Então, eu não consigo fazer a configuração inicial através da rede. Para isso, eu preciso usar uma porta específica de gerenciamento, como essa daqui, onde eu conecto um cabo especial também, não é um cabo de rede convencional, e através de um programinha específico, né, um programa que a gente chama de programa de terminal, eu faço acesso ao roteador, não é pela rede, tá, gente? E tenho acesso ao sistema operacional dele. É como se eu conectasse aqui um teclado e um monitor para poder interagir com o sistema operacional do roteador e fazer as configurações iniciais, entre elas colocando endereço IP para ele. Depois que eu tenho endereço IP ativo, aí sim eu posso configurá-lo usando as portas de rede tradicionais. Tá? Aqui uma porta WAN, porta de rede remota, serial, e aqui as portas LAN, as portas de rede local, no caso, portas Ethernet. Como eu falei agora há pouco, para esse modelo de roteador aqui, especificamente, portas Gigabit Ethernet. Tranquilo, gente? Vou ter que sair. Eu não entendi o que o Otávio quis dizer com essa frase. Vou ter que sair para liberar meu microfone. Ah, tá. Tranquilo. A gente continua aqui, tá? Observe que dentro desse capítulo já aparecem aqui atividades, né, de Packet Tracer. Como eu falei, peço que vocês providenciem a instalação desse simulador o quanto antes, tá? Para as próximas aulas, para a gente poder começar a utilizar. Eu não tenho visto o Lucas nas nossas últimas aulas. Ele era um dos alunos que tinham falado que não tinha equipamento para instalar o Packet Trace, mas que iria ver com alguém da família dele. Então, Lucas, se você estiver assistindo esse vídeo, depois você me dá um feedback, tá? Por favor. Saber se você já providenciou a instalação do Packet Trace. Professor, voltei aqui. É que meu navegador tinha bloqueado meu microfone. Esses Tranquilo. roteadores da Cisco, todos eles, a configuração é feita via terminal ou existe alguma interface gráfica? Então, tem modelos que têm interface gráfica. Tá? Inclusive, eu estou com um aqui que eu estou fazendo teste com ele, mas ele é doméstico, esse que eu estou aqui, eu estou usando em casa. E ele tem interface gráfica. Então, eu consigo acessar via navegador, como a gente faz normalmente, né, com os roteadores domésticos. Tá? Mas alguns modelos, normalmente modelos corporativos, eles não vêm com essa configuração básica aí com endereço IP, e muitas vezes nem permite configuração via navegador, tá? É somente através de programas específicos. Isso daí, Otávio, é pensando em questão de segurança, tá? Porque como é corporativo, então, quanto mais restritivo for o acesso, melhor do ponto de vista de segurança. Considerando que quem vai trabalhar com esses equipamentos não são pessoas leigas, quer dizer, não é aquela pessoa
que quer botar internet em casa, que viu um tutorialzinho, né, em algum vídeo aí do YouTube, que é só conectar um cabo aqui e outro lá, e que está funcionando. Não é essa a ideia, não. Né? São equipamentos são profissionais e que exigem um conhecimento técnico mais apurado, porque eles visam esse universo. Tá bem? Entendi. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não, tá? Vocês vão ver isso aqui, algumas demonstrações, a gente vai fazer aqui no simulador, e a gente voltando presencial, a gente vai fazer isso fisicamente no nosso laboratório de redes lá. A gente tem roteadores da Cisco, tem um laboratório específico para redes lá, tá? E aí você vai Certo. conseguir ver isso lá na... Aproveitando o gancho, a linguagem, a linguagem de terminal, né, utilizada, né, na configuração, tem alguma coisa a ver com Linux ou nada a ver? Se Não, não, assemelha? no caso da Cisco, não. É assim, é um conjunto de comandos específico, tá? Ah, tá. Mas a maneira de trabalhar é semelhante a como você trabalha com Linux, né? Então, você quer digitar uma parte do comando e pedir para ele preencher o restante, dar um tab, ele faz isso também, tá? Eu não sei qual é a base, se é Linux, né? Não sei te dizer, nunca explorei essa questão. Mas, assim, os comandos são diferentes, são comandos específicos para roteador mesmo, e switch também tem os comandos específicos para switch, tá? E não são, assim, são muitos, na verdade. Mas, assim, para o que a gente vai trabalhar, nós não vamos explorar uma grande quantidade de comandos, não, tá? Beleza, professor. Obrigado. Não. Bom, aqui explica o processo de boot. O boot, não sei se vocês estão familiarizados com essa palavra, né? Que também é comum para computadores, nada mais é do que o processo de inicialização do computador. E quando a gente fala arquivos do boot, são os arquivos que são necessários ou que são procurados, né, pelo sistema operacional ou pelos programas que vão fazer parte desse boot, quando a gente inicializa o computador, tá? Então, tanto os switches quanto os roteadores, como eu já expliquei agora há pouco, durante o processo de boot, o que eles fazem? Eles verificam na memória flash a existência de uma imagem do sistema operacional. Aqui está o nome de uma imagem, um exemplo aqui, né, que é um roteador da linha 1900. Então, o que ele faz? Isso aqui é um arquivo. Ele copia esse arquivo para a memória RAM. Tá? E é esse arquivo em execução que é o sistema operacional. É o sistema que vai controlar todo o processo de funcionamento do roteador durante o tempo que ele estiver ligado. Depois que ele carrega o sistema operacional para a memória, ele busca, olha aqui os nomes das memórias, lá na memória NVRAM, o arquivo de configuração de inicialização, chamado de startup config. Ele copia esse arquivo para a memória RAM também, né? É um arquivo de configuração ativa, é o que está em execução no momento, e aí ele chama de running config, ele dá um nome diferente. Então, ele copia um arquivo para a memória RAM, e aí para poder ter claramente qual que é o arquivo de inicialização e qual é o arquivo de configuração ativa, ele denomina de forma diferente. Assim que o roteador faz o boot, esses dois arquivos têm exatamente as mesmas configurações, que é uma cópia. Tá? Depois que o roteador está em operação e que o administrador resolve alterar algumas configurações, a princípio, essas alterações são feitas somente aqui, nesse arquivo. E só serão copiadas para o startup config se um comando explícito para salvar for realizado. Senão, as configurações que foram feitas depois do boot serão perdidas no caso de uma reinicialização. Isso é interessante também. Às vezes eu estou vendo testes e aí o meu roteador está funcionando direitinho, eu fui lá e fiz algumas configurações que não surtiram o efeito desejado e eu não estou conseguindo desfazer. O que eu posso fazer? Eu dou um boot, porque aí aquilo que eu fiz, ele é ignorado, porque eu não salvei, tá? Dou boot sem salvar, é claro, né? Eu não salvei, e aí ele vai carregar o arquivo de configuração anterior que estava salvo lá na memória NVRAM. Então, basicamente, esses são os arquivos que são movimentados durante o processo de boot aí do roteador. E como é que é o processo de boot? São basicamente três passos. Tá? O primeiro passo
ele busca na memória ROM um programa chamado POST, tá? POST é uma sigla em inglês também, aqui embaixo, ó. POST significa Power On Self-Test. É um autoteste no momento em que a energia é inicializada, no momento que o roteador é alimentado com energia, tá? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas quando a gente está estudando a arquitetura de hardware, de computador, as primeiras aulas, né, falando de computador, a gente diz que o hardware do computador não é nada se não tiver um software que vai fazer o hardware funcionar. Então, na hora que eu ligo o roteador, e assim vale também para os computadores, algum programa tem que entrar em execução automaticamente. Tá? Esse programa, em geral, é o POST. O POST simplesmente verifica se os dispositivos de hardware essenciais para o funcionamento da máquina estão ali, presentes e operacionais. Só isso que ele faz. Se tiver, aí ele passa o comando para outro programa chamado de Bootstrap, tá? Ou Bootloader, como alguns também chamam. Então, esse programa aqui, ele se encarrega de dar continuidade ao processo de boot. Ou seja, entre outras coisas, ele vai procurar lá na memória flash por uma imagem do sistema operacional e, se encontrar, ele carrega a imagem para a memória RAM. Então, esse é a segunda etapa aqui do processo de boot. Tá? Depois que o sistema operacional foi carregado para a memória RAM, aí então busca-se o arquivo de configuração, o startup config, que eu falei agora há pouco, e carrega-se o roteador com as configurações que lá estão. Tá? E aí faz uma cópia desse arquivo para a memória RAM também. Tá? O POST, ele só pode estar no local, na memória ROM. O Bootstrap, idem. A imagem do sistema operacional pode estar na memória flash, dentro do roteador, ou eu posso buscar isso via rede. Lembra que eu falei que ele tem um sistema operacional reduzido? Então, se ele não encontrar a imagem na memória flash, e se aquele sistema operacional reduzido tiver devidamente configurado com o endereço IP, ele pode buscar automaticamente uma imagem na rede. É claro que isso tem implicações, mas não é esse o foco aqui da minha explicação. Quer dizer, ele pode buscar pela rede e carrega para a memória RAM do roteador. A mesma coisa acontece com o arquivo de configuração. Ele procura esse arquivo de configuração na memória NVRAM. Se não achar, ele pode procurar no servidor de rede. E aqui, alternativamente, ele pode receber os comandos diretamente através do terminal conectado via porta de console. Aí não é pela rede. Tá? Então, isso resume o processo de boot do roteador. Tá? E aqui explicando passo a passo cada uma dessas etapas. Nesse vídeo aqui, ele mostra o processo de boot dentro do roteador. E ele vai explicando. Depois vocês passem aí para vocês perceberem. Ele vai explicando o que acontece. Ele está dentro do roteador, né? Já está conectado lá já, através de um programa de terminal, que está explicando o que eu acabei de mostrar. Eu vou passar isso aqui mais depressa. E aí ele faz um reboot para poder mostrar as etapas do boot, tá? Ele vai dar um enter aí, e ele vai dar ele vai entrar no modo especial, o modo que a gente chama de privilegiado, e aí ele vai fazer o reboot do roteador. Isso a gente faz no simulador e faz também no real, tá, gente? Então, aí, ó, o processo de boot vai mostrando. Ó. Encontrou o Bootstrap, a versão dele, 15. Ele já executou o post antes do Bootstrap. Aí falando da memória. Lembra que eu mostrei um slot de memória uma imagem anterior? Né? Aqui, ó. Ele está mostrando por essa informação que naquele slot tem 0 MB de memória, ou seja, não tem memória
conectada ali. Ele está usando só a memória interna dele. Então, ele olhou aqui a memória ROM, procurando a, a imagem do sistema operacional reduzida, e aí depois ele vai procurar uma imagem do sistema operacional completa e vai fazer a carga aqui embaixo. Vai começar aqui agora. iOS Made Load Test. Esses hashtags aí mostrando a carga do sistema operacional para memória. Aí ele carregou o sistema operacional para memória. Ele está explicando a versão do software, olha aí. Assim como a gente tem o Windows 8, Windows 10, Windows 7, etc., tá? Sistemas operacionais de roteadores e de suítes também, como software que eles são, tem as suas versões. Então, ele está mostrando aí versão 15.2, né? E essas 15.2, entre parênteses, 3, depois um Tzinho, tudo isso tem um significado, tá? Aí, se vocês quiserem se aprofundar nisso, tem um capítulo que fala só sobre licenciamento de software da Cisco e explica essas questões aqui. Mas, assim, para nós aqui, o que interessa é isso, tá? É um software, como qualquer outro, que tem versão, tem um número de versão. Mostrando os dados aí de hardware do roteador. Memória flash. E aí, depois ele vai chegar no boot aí. Aqui está carregando a configuração, o arquivo de configuração, já fazendo alguns comandos que estão listados lá dentro, e aí ele chega no ponto em que o roteador está pronto para ser utilizado. Depois vocês veem aqui com calma. Mas acho que deu para entender um pouquinho com a minha explicação. Depois que o roteador, que o processo de boot acabou, eu ainda posso interagir com o sistema operacional para poder buscar informações de boot, tá? Então, como vocês verão nas próximas aulas, as nossas configurações serão feitas através de linha de comando, tá? Então, sempre vai aparecer um prompt que vai dizer para nós, né, que o equipamento está pronto para receber comando. Esse prompt, ele, por padrão, tem a palavra router, mas eu posso mudar. Então, numa empresa onde eu tenho vários roteadores, eu posso nomear esses roteadores conforme, por exemplo, o local onde eles se encontram. Então, ao invés da palavra em router, eu poderia colocar aqui, sei lá, NTIC, poderia colocar aqui presidência, poderia colocar aqui, enfim, o local onde o roteador está, sala 215 do prédio X. Então, é livre, tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser. Esse hashtag aqui indica que eu estou no modo de configuração privilegiado, depois a gente vai ver isso com calma, tá? E aí eu posso dar comandos diversos. Comandos show são apenas relatórios, é poder mostrar alguma coisa. Então, show e alguma coisa à frente. Então, no caso aqui, eu quero verificar a versão dos softwares, dos programas que estão rodando nesse roteador. Então, ele mostra aqui primeiro a versão do sistema operacional, que é o Cisco iOS Software, versão 15.2, 4M1. Perceba que tem uma diferença aqui em relação ao que foi mostrado no vídeo, porque é uma outra versão. Tá? Aqui embaixo está falando do Bootstrap, a versão dele, 15, etc. Aqui a imagem do sistema operacional. Então, isso aqui é o arquivo que está armazenado. Aqui é o sistema operacional que foi carregado na memória. É óbvio que uma coisa tem a ver com a outra. Né? Esse 152-4.m1 está relacionado com a versão 15.2.4m1. Tá? Mas aqui é o arquivo que foi carregado na memória. O local onde ele está, memória flash. Tá? Aqui, informações da memória. Então, ele tem aqui a quantidade de bytes que ele tem. E a quantidade de bytes aqui é o total que ele tem, e aqui, se não me engano, que está utilizado, se não me engano. Tá? A quantidade de portas, ele tem 2 portas Ethernet, gigabit, 2 portas seriais. Aqui a quantidade de memória não volátil, a NVRAM. Tá? E por aí vai. Várias outras informações que é óbvio que tem muito detalhe para a gente poder entender aprender antes de entender essas informações aqui. Tá? Mas só para mostrar para vocês que eu consigo
não somente durante o boot, visualizar as informações, eu posso fazer isso depois, dando o comando apropriado. Comando show tem um monte, tá? Tem um monte de comando show. Vamos brincar um pouquinho aqui? Vamos interagir? Etapas do processo de inicialização do roteador. Qual é a primeira coisa que o roteador faz quando a gente liga a energia nele? Qual dessas 4 aqui? Me ajuda aí. Executar o post. Vou colocar lá, depois a gente confere. Próxima etapa. Carrega o iOS e arquivos do sistema operacional roteador? Vamos colocar lá. Ele não está nem aceitando, então porque está errado. Não é esse, não. Carregar o Bootstrap. Bootstrap. Primeiro é o post, depois o Bootstrap. Ok, Diego? Ah, tá, entendi. Agora a próxima etapa O é o iOS. iOS. Tá? E agora, qual que é a quarta etapa? É o que faltou aqui, né? Carregar as configurações da memória flash. Maravilha. Olha só, outro laboratório aqui. Aqui essas atividades de laboratório, elas são colocadas aqui dentro do material, visando a realização dentro do laboratório real mesmo, tá? Muitas vezes a gente consegue ter feito simulador também, mas a ideia aqui é que vocês ponham a mão na massa. Então, isso só no presencial. Bom, aí, pessoal, é o seguinte, eu não vou gastar tempo explicando o comando para vocês agora, porque a gente vai trabalhar isso na semana que vem, usando o simulador, tá? Mas, vamos lá. A gente vai passar por algumas etapas que são comuns, tanto a suíte quanto para roteador, tá? Então, essa tabelinha aqui mostra aquilo que, digamos, é básico para qualquer suíte. E daqui a pouco vai aparecer uma outra mostrando o que é básico para qualquer roteador. E vocês vão perceber semelhanças, tá, entre elas. Então, vamos lá. Configurar o nome do dispositivo. Então, aqui embaixo está o comando, mas, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes de comando agora. Então, é interessante, numa rede maior, eu nomear os equipamentos. E nomear os equipamentos, alguém pode dizer, Cleber, eu pego uma etiquetinha, põe do lado de fora e fica fácil de enxergar. Eu olho lá no equipamento e vejo qual é o nome dele. Maravilha. Isso também é uma boa prática de identificação de equipamentos. Mas, quando a gente fala de roteadores e de switches, muitas das vezes a gente está querendo acessá-los remotamente. Então, eu não vou fisicamente até o local onde se encontra esse equipamento. Mas eu preciso fazer algum tipo de configuração. E aí eu vou acessar pela rede. E aí, alterar o nome desse dispositivo para um nome sugestivo, um nome que indique quem é o dispositivo, onde ele está, talvez, facilita, ajuda, no caso da gente, de repente, acessar o equipamento errado. Eu peguei, coloquei o endereço IP lá, dei o comando telnet ou SSH naquele endereço IP e achei que estava configurando o roteador, mas na verdade estava configurando o roteador errado. E aí as consequências disso podem ser desastrosas. Então, uma coisa simples, que é configurar o nome do dispositivo, já ajuda nesse aspecto. Olha, eu vou acessar o roteador lá da presidência. Aí eu dei um comandinho lá de acesso à rede, apareceu lá um roteador com o nome, sei lá, recepção. Opa, estou no roteador errado. Então, não vou nem mexer com as configurações dele. Tá? Então, configurar o nome do dispositivo, seja switch ou seja roteador, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Proteger o modo exec usuário. Como eu falei agora há pouco, a gente pode acessar um equipamento desse através de uma interface de rede ou através de uma interface específica de gerenciamento. Essa interface específica de gerenciamento pode ser a interface de console, tem esse nome mesmo, ou pode ser a interface auxiliar. As duas têm a mesma característica, exceto pelo fato de que, na interface de console, eu tenho que conectar um cabo direto do computador que eu estou usando para fazer a configuração no roteador ou switch. A conexão tem que ser direta, ponto a ponto.
tá? E no modo auxiliar, eu faço isso, mas eu posso usar um sistema de telefonia convencional para fazer isso. Eu conecto o meu PC a um modem, esse modem vai discar para um outro modem, que vai estar conectado no roteador, e quando esses modems sincronizarem a sua comunicação, eu consigo configurar o roteador remotamente, mas não através da rede, e sim através da linha telefônica. Isso daí, pessoal, na verdade, muitos roteadores já nem trazem isso mais, porque caiu em desuso. Porém, como a gente está aprendendo aqui, né, é importante que vocês saibam que esse tipo de porta pode ser encontrada aí em alguma rede que vocês venham administrar no futuro. E eu preciso proteger esse acesso. Então, basicamente, eu tenho que colocar uma senha. Quando alguém acessar o equipamento através de uma porta de console, que não seja qualquer um, não seja simplesmente conectar o cabo e acessar. Que a pessoa, pelo menos, tenha uma senha para poder restringir um pouco quem é que pode mexer nas configurações daquele equipamento. Tá? Então, isso é uma forma de proteção. Outra coisa, proteger o acesso remoto. Então, do mesmo jeito que eu protejo o acesso físico ali, aquela pessoa que conectou o cabo do notebook dele no roteador, eu também preciso proteger o acesso remoto. O cara que deu um telnet ou que deu um SSH, ele vai interagir com o meu equipamento de rede com uma interface semelhante ao do console, e é interessante que eu proteja com senha também. Tá? Eu preciso proteger o modo exec privilegiado. Observe que ele usou duas expressões aqui parecidas, exec usuário, modo exec usuário e modo exec privilegiado. Os equipamentos da Cisco, o iOS da Cisco, eles, por padrão, tem 2 níveis de acesso. Então, quando eu acesso o equipamento, seja por console ou seja remoto, ele cai no primeiro nível, o mais restrito, o nível exec usuário. Nesse nível, eu posso fazer poucas coisas com o equipamento. Não posso mudar configuração alguma. Basicamente, eu posso fazer comandos de exibição de relatórios. Tá? Se eu precisar alterar alguma coisa, eu tenho que entrar num outro modo, chamado modo exec privilegiado. E aí eu tenho um segundo nível de senha. Tá? O comando para entrar nesse modo é esse aqui, Enable Secret. Tá? Então, eu dou, na verdade, o comando é Enable. Para cadastrar a senha, para proteger, eu dou esse comando aqui. Então, quando eu digo que eu quero entrar no modo exec privilegiado, se eu tiver feito a proteção, ele vai me pedir uma segunda senha. Tá? Então, é muito comum esse tipo de configuração nos equipamentos da Cisco. Tá? Essas senhas, todas elas são armazenadas de forma aberta no arquivo de configuração. Então, se eu, por acaso, estiver mexendo no roteador, as configurações dele, e tiver alguém atrás de mim, ele vendo ali as configurações, ele vai enxergar a senha, porque ela aparece de forma clara. Tá? E se eu, por acaso, imprimir as configurações por algum motivo, e alguém tiver acesso a essa impressão, também vai saber qual é a senha do meu roteador. Aí eu posso, e é recomendável, usar esse comando aqui, que vai criptografar as senhas que estão sendo armazenadas no meu roteador. Todas elas. As que possivelmente tenham sido já cadastradas e as que eu virei a cadastrar futuramente. Tá? Então, ele criptografa tudo. Criptografa o armazenamento. Então, a partir do momento que eu executei um comando como esse, caso eu esteja mexendo lá no roteador, nas configurações, a senha vai aparecer de modo criptografado. É como se aparecesse um monte de bolinha, que é comum quando a gente está digitando senha, né, num campo de senha qualquer. Então, a pessoa está ali atrás, não está vendo a senha, porque está aparecendo um monte de bolinha. Claro que se ela ficar de olho no teclado, ela vai saber qual senha que eu estou usando. É um nível de segurança. Tá? Claro que você não está totalmente protegido só porque fez isso aqui, não. E outra coisa, essa criptografia é de armazenamento. Então, se eu estou acessando remotamente o meu roteador ou switch, e eu digitei a senha lá no terminal, se eu estiver usando um protocolo como o Telnet, que não usa criptografia, essa senha vai viajar pela rede de forma aberta. Se alguém capturar o pacote, vai saber qual é a senha. Nesse caso, recomenda-se o SSH, que trabalha com comunicação criptografada. Outra coisa, apresentar uma notificação legal. Recomenda-se que a gente coloque
nos nossos equipamentos uma mensagem dizendo que aquele equipamento é de uso restrito e que qualquer tentativa de acesso indevido é passivo de punição, seja administrativa para os funcionários de uma empresa, ou seja penal, no caso de algum hacker tentando invadir. Então, recomenda-se que seja feito isso para poder deixar bem claro a pessoa, olha, você está acessando equipamento restrito. Configurar a SVI de gerenciamento. SVI é uma abreviatura, né, de interface virtual de switch. Só existe switch isso, tá? Interface virtual de switch. Depois a gente vai falar isso com calma, mas basicamente quando eu desejo atribuir o endereço IP para o switch, que não é uma coisa muito comum, esse endereço tem que ser atribuído para essa interface aqui. Então eu configuro ela atribuindo endereço IP. E aí eu salvo a configuração, porque senão eu vou reinicializar o equipamento e tudo isso aqui foi perdido, tá? Essa configuração de endereço IP, como eu tinha dito, ela não é obrigatória. Se eu configurar tudo isso daqui e não configurar IP e salvar, todas essas configurações vão estar válidas. Porém, eu não teria acesso remoto, porque eu não tenho IP. Como é que eu iria acessar esse equipamento sem endereço IP? Então, essa configuração aqui, ela só seria necessária caso você queira permitir o acesso remoto a esse switch, as configurações desse switch. O switch vai funcionar normalmente, independentemente dele ter endereço IP ou não. O trabalho dele é camada 2, endereço físico. A colocação do endereço IP no switch é tão somente para permitir que o administrador possa fazer o gerenciamento remoto. Que fique bem claro isso, tá? Tem muita gente que que confunde o uso de endereço IP em switch com roteamento. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bem? Eu não preciso de endereço IP em switch para ele poder funcionar. Ponto. Mas, se eu quiser acessá-lo remotamente para mexer nas configurações, eu devo colocar o endereço IP. E não é para fazer roteamento, é só para mexer nas configurações. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Aqui, Otávio, você que tinha perguntado, tem um exemplo de comandos que vão ser executados para configurar um switch, no caso, esse switch aqui que está destacado, um cenário como esse, seguindo essas diretrizes de configuração básica que eu acabei de falar. Então, ele tem um prompt, o prompt vai mudando conforme os comandos que eu vou executando. Olha só, aqui aparecia a palavrinha switch com um sinalzinho de maior. Quando eu dei o comando enable, mudou aqui com hashtag. Quando eu coloquei o comando configure terminal, o prompt ganhou aqui uma palavrinha, config. Quando eu dei o comando hostname S1, ele mudou de switch para S1, que foi exatamente o nome que eu cadastrei. E aí vem o cadastro de senha, cadastro de proteção da linha de console, da linha remota, criptografia de senha, o banner de alerta, né, de acesso, configuração de IP, salvei. Olha só como é que ele salva. Copy, running config, startup config. Se vocês memorizaram o que eu falei no início da aula, o arquivo de configuração que fica lá na memória NVRAM, ele chama startup config. Então, quando eu reinicializo o switch ou o roteador, ele vai procurar por esse arquivo para carregar as configurações para a memória. O arquivo que eu mexo, que eu altero as configurações, que fica na memória RAM, ele chama running config. Então, quando eu quero salvar uma configuração, eu peço para copiar o conteúdo do arquivo que está na memória RAM para a memória NVRAM. E aí, confirmo, né? E aí as configurações estão salvas. Como eu falei, eu vou explorar isso na próxima aula, mas só para vocês terem uma ideia do que são os comandos que a gente vai trabalhar. Perguntas, gente? Ok. Aqui as etapas para configurar um roteador. Tá? Então, percebo que algumas são comuns. Ó. Configurar o nome do dispositivo, proteger o modo exec usuário, proteger o acesso telnet, o acesso remoto, proteger o modo exec privilegiado, proteger todas as senhas de configuração, apresentar a notificação legal e salvar a configuração. Perceba que aqui não apareceu, por exemplo, a configuração do endereço IP. Por quê? Porque isso daí, aí sim, no roteador, é algo que não é básico. Isso vai depender muito do projeto de rede, porque esse endereço de IP que eu vou cadastrar, como eu expliquei na aula passada, depende das redes às quais o roteador está diretamente conectado.
E a tabela de roteamento vai ser construída baseada nesse endereço IP. Então, não é uma configuração básica, né? É uma configuração mais elaborada. Tá? Então, aqui alguns exemplos de configuração do roteador. Olha o que eu tinha falado, Otávio. Eu posso colocar o comando abreviado e apertar Tab para ele poder completar, como acontece com Linux. Tá? E, eu não sei se isso acontece com Linux, eu posso colocar o comando abreviado e dar um Enter que ele consegue entender, desde que não haja duplicidade de comandos começando com aquela sequência de letras. Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui EN e dou um Enter, o roteador é capaz de entender que eu estou executando o comando Enable. Por quê? Porque nesse nível aqui, nenhum outro comando começa com essas duas letras. Caso exista outro comando começando com essas duas letras, ele vai exibir a mensagem de que tem uma duplicidade aí de comandos. Inclusive, às vezes, até exibe quais são os comandos que começam com essas letras, para você escolher qual que você quer. Tá? Então, assim, apesar de ser um ambiente onde eu tenho que memorizar comandos, como a gente vai repetir isso diversas vezes, a gente acaba memorizando isso com uma certa facilidade. Além disso, ele tem help sensível ao contexto, que eu vou explicar depois nas aulas práticas, tá? Eu coloco uma interrogação e ele me diz quais são os comandos que eu posso digitar ali, com uma breve descrição do que cada um dos comandos faz. Aqui configurando o roteador, com essas diretrizes, o banner. Professor. Salvando aqui a configuração, como eu mostrei agora há pouco, tá? Diga. No caso, para estar configurando um switch, é um roteador, a mesma coisa que um switch ou tem diferenças? Assim, na linguagem, baseando no Cisco, né? Roteador Cisco Os comandos? É. Os comandos são os mesmos, tá? Ah, tá. Agora, é claro, existem características que o switch tem que o roteador não tem. Então, aí você teria comandos específicos para essas características. E a mesma coisa, o contrário. Existem características que o roteador tem, por exemplo, roteamento, que o switch não tem. O switch não faz roteamento. Então, você vai configurar a tabela de roteamento no roteador e não vai configurar no switch. Tá? Não, sim, imaginei. Mas, assim, os comandos básicos são os mesmos. Se você depois analisar com calma essas tabelas aqui de comandos, vocês vão ver que aqui é roteador, R1. Então, tem Enable, Secret, Line, Console, Password, Cisco. Aqui é o nome da senha, tá? Você pode trocar qualquer senha, mas o comando é password. Login, exit, line VTY, isso aqui é para o roteador. Se você voltar lá atrás e analisar aqui os comandos do switch, ó, Enable Secret, Line Console, Password, Cisco, Login, são os mesmos comandos. Porque essas são características comuns dos dois equipamentos, tá? Beleza. Esse daqui é um Packet Tracer, né? Exercício Packet Tracer para poder configurar um roteador. Então, esse aqui é o que eu quero que a gente faça na próxima aula, já usando o simulador e treinando os comandos aqui, tá? Respondendo algumas coisas, etc. Bom, aí aqui começa a entrar em detalhes de configuração. E assim, eu acho que seria muito maçante eu continuar, porque eu vou ficar falando de detalhes de comandos sem mostrar no simulador. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. E na próxima semana, na quinta-feira, né, eu espero vocês com os simuladores em mãos, para a gente poder fazer isso aqui juntos, tá? Aí a gente faz uma aula mais devagar, vocês vão abrindo o simulador, colocando os equipamentos lá, conectando cabos, e aí a gente vai dar esses comandos aqui, que eu acho que é muito mais fácil vocês memorizarem. Tudo bem? Se vocês quiserem ler essa parte aqui do material para antecipar a aula, para poder já se familiarizar com os comandos, né? Fique à vontade. Acho válido o esforço, tá? E aí na próxima quinta-feira a gente então trabalha com o simulador. Então, se não tiverem perguntas, eu finalizo aqui esse nosso momento síncrono de hoje. Desejo um bom final de semana para vocês. A gente se encontra então na próxima quinta. Um abraço.